hora levantava outro, não demorava, levantava outro. Mas o Senhor deu graça com oração, com jejum. Teve uma senhora mesmo, a Kátia, foi uma das que se levantou, caiu endemoniada naquele lugar. E era uma pessoa muito assim, você via que ela tinha legiões de demônios, não era só um, era vários. E ali nós oramos ao Senhor, oramos, expulsamos, e no outro dia, novamente. E ali a gente falou, Senhor, o que está acontecendo? E ali fomos todos nós orar. Porque tem demônios que só saem com jejum e oração. Mas graças a Deus que foi um grupo unidos para aquele lugar. E nós ali trabalhamos. Graças a Deus ela aceitou Jesus. Ganhamos ela para Jesus, ganhamos seu esposo e ganhamos seu filhinho. Por sinal, ela é uma brasileira. Você vê, muitas vezes a gente não entende porque a gente foi para aquele lugar. Porque estava tudo certo para a gente ir para a Argentina. Faltando mais ou menos 2 meses que a gente ficou sabendo que ia para o Paraguai. Porque tudo que a gente ia para a Essência, na Argentina. Mas Deus sabe, talvez o Senhor queria salvar aquela brasileira, levar uma pessoa da sua mesma cultura, que entendia a sua mesma língua, para levar o Evangelho ali para ela. E ela aceitou a Jesus. Então, esse foi o nosso trabalho. Fizemos também em Capiatá, outra cidade também, bastante difícil o Evangelho, bastante católica. Mesmo quando nós chegávamos nas casas que ia entregar um folheto, a gente perguntava, Jesus te ama? Ela dizia, eu sei. A gente falava assim, você conhece a Jesus? Eu já conheço a Jesus. Então a gente mudava a forma de evangelizar. Aí a gente mudava a pergunta, e se você morrer agora, você tem certeza da sua salvação? Se você morrer agora, você sabe para onde você vai? Você sabe para onde você vai passar a sua eternidade? E ali a pessoa baixava a cabeça, pensava, e ali é a estratégia que o Senhor nos deu. É uma forma de evangelizar. Nós evangélicos, muitas vezes a gente entregamos o folheto para a pessoa, fala assim, Jesus te ama, a pessoa fala, eu sei que Ele me ama, Ele ama você também. Mas quando a gente muda a pergunta, a pessoa pensa. E aí a gente podemos entrar com a palavra do Senhor. E esse foi um método também de evangelismo. Outro método também que nós utilizamos ali foi a literatura. Nós conseguimos com a SBB, que é a Sociedade Bíblica do Paraguai, doações de literatura do livro de João, tanto em espanhol como em guarani, que é a língua deles. Nós conseguimos essa doação e a gente trabalhamos com isso também. Fizemos Operação Trânsito. Na Operação Trânsito você entrega a literatura, quando o sinal fecha, era uma rua bastante movimentada, uma das principais ali de Assunção. De São Lourenço, desculpe, e ali a gente entregava literatura. Entrávamos no ônibus, porque lá não tem trem, é ônibus. Então você pode entrar, você pede permissão pro motorista, a gente só, permisso no legal para as pessoas? E ali a gente, eles, não, sim, passa aí, levanta aí. E ali nós entregávamos e eles ficavam felizes em receber aquela literatura. Então são várias formas que nós podemos também trabalhar. Trabalhamos também com criança, que é uma das formas principal. Muitas vezes a gente vai para implantar uma igreja, ou até mesmo em um bairro aqui em Itapevi, que não tem ainda uma igreja, podemos trabalhar com criança. Não tem coisas melhor do que você trabalhar com criança. E quando você trabalha com criança, você automaticamente ganha os pais das crianças. Porque as crianças vêm para a igreja, os pais também vêm trazer a sua igreja, como aconteceu lá em Capiatá, que os pais traziam os filhos e ficavam para ouvir. A gente fazia a IBL com as crianças e eles ouviam a palavra de Deus junto com os filhos. É uma forma também de evangelismo. Outra forma também é o culto ar livre, que você pode estar fazendo. É uma bênção fazer o culto ar livre, nós fizemos lá. Houve resultado em todos esses nossos trabalhos. Mais de 40 pessoas aceitaram a Jesus, pessoas foram curadas. Nós vimos o milagre de Deus. Eu falo que para mim foi muito importante, porque eu aprendi, hoje eu sei dar valor ao meu país. Porque a gente fala assim, o nosso Brasil, a nossa saúde é precária, nossos estudos, mas lá nem saúde pública ele tem. Se eles quiserem ser atendidos, eles têm que pagar. Se você quiser que seu filho estude, você tem que pagar. Se você não trabalha, não tem como seu filho estudar. Então, é assim ali. Então, foi a forma que o Senhor nos ajudou, foi com que nós trabalhamos ali. Foi a entrega da literatura, o evangelismo pessoal e os cultos livres que nós fizemos. E assim eu quero
agradecer os irmãos ter ouvido, quero agradecer os irmãos que tão carinhosamente, muitas vezes mandavam e-mail, mandavam carta, e continua fazendo isso. Eu fui umas que recebi bastante e-mail. Se você tem muitos sites de missões, você pode entrar lá e tem vários e-mails de missionários. E eles precisam, muitas vezes ele precisa só saber que você está orando por ele. E eles vão ficar alegres. Quero que os irmãos orem pelo Paraguai, um país que o Senhor tem posto no meu coração, que eu tenho orado. E Deus sabe, eu ainda estou na escola. Ainda estou aprendendo, estou me aperfeiçoando mais para ir ao campo missionário. Que os irmãos me ajudem em oração. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Os irmãos prestaram bem atenção e viram que evangelismo é uma função séria. Aliás, a única coisa que Deus deixou na Bíblia como uma ordem imperativa, ele disse assim: ide. Ele não disse assim: vá se você puder, ou vá se você quiser. A Bíblia diz assim, no original grego, ide, ou seja, é enfático. No original grego o termo é enfático. Você tem que ir. E o apóstolo São Paulo, inspirado por Deus, ele próprio disse: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Esse ai de mim está implícito o quê? Que se eu não anunciar o Evangelho, um dia Deus vai cobrar de mim. Então, irmãos, este ide precisa realmente todos nós fazermos. É claro que os missionários, eles são preparados, eles são capacitados para irem, mas isso não quer dizer que nós também não possamos fazer evangelismo. Ou seja, todos nós temos um dever de fazer evangelismo. Sabe por quê? Sabe por que você se encontra aqui hoje, sentadinho, com uma apostila na mão, falando sobre Deus? Porque alguém saiu do conforto do seu lar, deixou os seus afazeres, deixou tudo o que ele tinha por fazer e veio lá, seja numa praça, seja em um transporte público, seja em que local for, ele te anunciou o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o próprio apóstolo São Paulo diz, ele é o poder de Deus. E ele disse mais, eu não me envergonho, porque realmente ele é o poder de Deus. E o Evangelho, irmão, de fato ele transforma. O termo grego para poder seria dunamis, ou seja, é de onde vem a nossa palavra dinamite. Subentende-se o quê? Que esta dinamite de Deus, o Evangelho, ela tem poder de quebrar o coração mais duro. O profeta Ezequiel, inspirado por Deus, ele disse assim, na sua oração, ele disse, Senhor, dai-me um coração de carne. Sabe por que um coração de carne? Porque um coração de pedra é duro para se quebrar, mas o poder de Deus, o Evangelho de Deus, sendo o poder de Deus, ou sendo a dinamite de Deus, os irmãos sabem qual é a função de uma dinamite? Ela quebra a rocha mais dura, e o Evangelho de Cristo, como dunamis, dinamite, ou seja, o Evangelho de Cristo quebra o mais duro coração, possa ser ele de pedra, possa ser ele de bronze, possa ser ele de que metal for. O fato é que o Evangelho de Cristo, ele tem o poder de transformar as vidas. Um grande ateu chamado Voltaire, um francês,